Olá, muito boa noite. Hoje nossa live é gravada, então eu vou falar hoje para você sobre por que ter um bicho de estimação. Na verdade, assim, seu filho pede um bicho de estimação, você acha que você deve dar ou não a ele esse bicho de estimação? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Na verdade, eu vou falar para vocês não só as vantagens, né? Mas os estudos, inclusive científicos, em que provam que é interessante ter um bicho de estimação. Mas o que não é uma regra, porque ter bicho de estimação, quando a gente pensa assim, num cachorro, você tem que ter um espaço, você tem que ter uma condição financeira confortável para dar para esse animal que vai te dar custo, né? Que adoece, que precisa ser bem alimentado. Muitas vezes é um animal que tem características específicas. Então, por exemplo, um cachorro de grande porte precisa de espaço, você tem que ter um espaço adequado. Então, tudo tem que ser relevante nesse processo de eu tenho ou não tenho um animal. Um gato. Você não pode ter um gato num apartamento alto sem que você não tenha, por exemplo, tela nas paredes, nas janelas, porque o gato cai. Ele vive nas janelas, ele gosta de janelas. Então, tudo isso tem que ser estudado. Ah, eu quero ter um peixe, né? Até quando um peixe é um animal legal para o meu filho? Nós vamos falar sobre isso. Então, é disso que nós vamos falar hoje. Se você, como essa live é gravada, se você tiver dúvida, se você quiser fazer pergunta, você escreve nos comentários aqui que eu vou responder, tá bom? Mas vamos lá. É comprovado cientificamente que ter um bichinho de estimação ajuda a manter o equilíbrio emocional de uma família. Então, isso é estudo científico, tá bom? As crianças, de natureza, gente, são universalmente fascinadas por animais. E não animais domésticos, qualquer animal. Se você pega uma criança pequena ou um livro infantil, a grande maioria utiliza imagens de animal. Então, da baleia ao tubarão, ao dinossauro. Então, animais fascinam crianças desde sempre. Então, isso é importante que a gente saiba, né? Quando você adquire esse animal de estimação, você começa então a ensinar seu filho a relação profunda e verdadeira de uma relação social bem-sucedida. Não existe negativa com um animal de estimação. Você não tem uma relação que não vai dar certo. Todo animal de estimação tem, principalmente quando você tem um animal desde pequeno na sua casa, ele vai ensinar para o seu filho o que é ter essa relação social verdadeiramente bem-sucedida. Bom, aí eu vou falar agora de alguns estudos científicos. Na Austrália, descobriram que a criança que tem animais de estimação em casa tem menos problemas de relacionamento com os amigos. É melhor socialmente. Principalmente crianças, nesse estudo, de 5 a 7 anos. Então, são crianças que se dão melhor socialmente, né, fora de casa, né, na escola, por exemplo, por ter animais em casa. Outro estudo, já com crianças de 2 a 5 anos, são crianças mais ativas, descobrindo que elas são aquelas que nascem já com os animais em casa. E aí essa criança, nos 2 aos 5 anos, elas se transformam mais ativas, passam menos tempo em tela e dormem mais. Isso também está relacionado à atividade física que o animal faz com que a criança tenha. Principalmente, neste caso do estudo, são relacionados aos cães. Os cães são mais ativos, são mais agitados e exigem que as pessoas também entrem nisso. Então, as caminhadas, as corridas, as brincadeiras, elas desenvolvem e isso produz algo muito positivo para a criança, né? Nos Estados Unidos, já se comprovou que os adolescentes que têm animal de estimação têm uma saúde emocional mais equilibrada, né? Em comparação àqueles amigos que não têm pets em casa. Então, a gente tem aí mais um estudo, e aí já na área da idade da adolescência, em que, de fato, o animal de estimação faz diferença na vida das pessoas. Os benefícios, né, lógico, não é assim, tem um animal, eu tenho um benefício. Eles estão relacionados com o tempo
que a criança passa com o animal. Não dá para dizer, por exemplo, eu tenho um porquinho da Índia, ele fica lá na varanda, mas o meu filho não tem nem contato com ele. Ele não vai ter benefício desse animal. Então, o benefício vem da interação da criança com esse animal. Quer dizer, tem que ter esse processo de interação, né? E é legal entender, por exemplo, que tipo de animal, por exemplo, você pode ter. Seu filho tem até 10 anos de idade. Quais seriam os animais ideais para eu colocar em casa ou para eu desenvolver coisas boas para o meu filho? Crianças até 10 anos se relacionam melhor ou têm relações mais profundas com animais que se parecem mais com os seres humanos, ou seja, gato e cachorro. Já os maiores de 10 anos, então a partir de 11 anos de idade, você pode ter outro animal que não seja tão parecido com o ser humano, peixe, passarinho, calopsita, né, papagaio, que são passarinhos diferenciados. Tem pessoas que optam por porquinho da Índia, furão, camundongos, né, hamster. Esses casos, esses animais, a gente dá preferência, são pessoas que conseguem uma conexão forte mesmo com esses animais, a partir dos 11 anos de idade. Então, até os 10 anos, o ideal é você, de fato, ter o gato ou o cachorro. Depois dos 11, você pode escolher um outro animal que seu filho vai criar vínculo também. Não quer dizer que antes ele não crie, mas os estudos dizem que é mais fácil o vínculo após 11 anos com esses animais. Agora, a gente sempre dá a ideia, eu pelo menos sempre faço isso, criança que precisa trabalhar o luto, por exemplo. Eu sempre digo, compre um peixe. Isso eu tô dizendo criança até pequena, né? Não é criança grande. Porque o peixe, ele tem um tempo de vida curto, né? E, além de que eles são muito sensíveis. E quando você já compra, você já tira de um ambiente que ele tá habituado. Você vai trocar água, ele também toma aquele choque do ambiente. Então, muitas vezes a gente tem a perda do animal muito mais rápido. E isso faz com que a criança entenda o ciclo da vida, neste caso. Então, a gente direciona para uma criança pequena que precisa entender a perda, o colocar um peixe em casa, por exemplo. Assim como você trabalha a responsabilidade de ensinar a cuidar do peixinho, da comida todos os dias, lavar o aquário, trocar a água, são coisas que são importantes a criança aprender e ela pode se beneficiar mesmo sendo pequena, tá? Outro estudo na Austrália diz que criança que não tem irmãos, ou seja, filhos únicos, se beneficiam muito de animais de estimação. Por quê? Porque os animais são companheiros, principalmente o cachorro. Ele é companheiro, ele distrai, ele ocupa um espaço que muito provavelmente o irmão ocuparia. Como ele não tem um irmão, ele tem um animal de estimação, tá bom? E aí a gente fala, quais os benefícios que os animais podem trazer, né? Por que eu tenho que escolher ter um animal em casa? Primeiro, você já pensou naquela situação de eu tenho espaço, eu tenho condição financeira, eu gosto do animal, eu quero ter o animal em casa, né? Dê preferência para adoção, lógico, né? Mas eu também não posso dizer, eu optei por comprar, porque eu sempre morei em apartamento e adotar um animal, você não sabe o tamanho que esse animal geralmente vai ter, então era um risco que eu corria, então eu acabei comprando, eu tenho 2 animais em casa. E eu comprei o primeiro quando a minha filha tinha, fazer a conta, 10 anos. Com muita luta, porque só eu queria o animal, eu e minha filha. E aí eu comprei um animal e depois de 2 anos eu comprei outro, para fazer até companhia pro primeiro. Não me arrependo, eu acho que nunca vou deixar de ter animal. Minha vida foi ter animais, né? Eu tive na minha infância tantos animais, eu vivia, né, em uma casa que tinha um quintal muito grande. Na época a gente tinha muitos animais. Eu tive gato, cachorro, tartaruga, porquinho da Índia, passarinho, acho que tudo isso eu já tive de animal. Então, desde muito pequena, e olha só que eu teria traumas horríveis quando eu era muito pequenininha, 2, 3 anos, eu fui tirar a chupeta da boca de um cachorro e ele mordeu a minha mão a ponto de eu perder as unhas da mão. Eu poderia ter ficado traumatizadíssima, mas eu sou tão apaixonada por animais que isso nunca sequer
né? Eu sei dessa situação por relatos da família, mas não por algo que eu tenha guardado. Eu jamais tive medo de cachorro, de qualquer tipo de animal, porque sempre cresci com os animais em casa. Minha casa nunca deixou de ter um animal. Então vamos lá. Quais os benefícios que a gente tem para ter um animal em casa? Bom, eu vou falar da relação de benefícios, mas veja bem, não quer dizer que você comprou um animal e você vai ter esses benefícios. São benefícios que podem vir de forma indireta acontecerem, né? E de forma que depende do tempo de contato, depende do tipo de animal, mas vamos lá. Primeira coisa, combate a solidão. E isso eu digo para vocês, qualquer animal, até um passarinho, né? Porque ele canta, ele tá na gaiola, ou ele tá no puleiro ali, ele te faz companhia. Você conversa com o animal, você brinca com o animal, mas ele te faz companhia. O gato te faz companhia, apesar dele ser um animal mais fechadinho, ele é um animal que é companheiro. O cachorro é o mais companheiro de todos, então não há solidão numa casa em que tem animal de estimação. Outra coisa, ajuda no equilíbrio emocional da família. Isso foi o estudo que eu falei lá na frente, lá no começo, e de fato, um animal em casa faz com que as famílias desenvolvam ali, as pessoas da família desenvolvam um equilíbrio emocional. É muito interessante isso. O animal facilita a interação social e isso da criança desenvolve isso com mais facilidade na escola. Então tá comprovado também em estudo que a criança lá que tem animal em casa consegue se desenvolver socialmente melhor em outros ambientes. Facilita, torna a criança mais responsável. Isso se você der para ela a responsabilidade. Então, quando eu pergunto, seu filho precisa trabalhar a responsabilidade, o que você dá para seu filho fazer? Uma das coisas que eu pergunto, tem animal de estimação? Então, vamos lá, o que ele pode ajudar no cuidado do animal de estimação? Ajudar a carregar a guia para fazer um passeio, ajuda a tirar o tapetinho higiênico, ajuda a pôr comida. Então, você cria o senso de responsabilidade, porque aquele animal, ele demanda alguém para fazer coisas para ele. E se você põe isso para que a criança desenvolva, é muito melhor para a criança, que ela aprende de uma forma natural o que é ter responsabilidade do cuidar do outro, né? Melhora o desempenho escolar. Isso também é um estudo científico que crianças que têm animais de estimação em casa são mais motivados ao estudo. Cristiane, que relação louca. Sim, é uma relação que existe e tem estudo científico. Brincar com o animal é relaxante. É relaxante por quê? Porque existe liberação de hormônios como a serotonina. Então, ele traz o sentimento de relaxar mesmo, tá? Afasta o estresse e a depressão. Afasta o estresse porque quando a gente brinca com um animal, a gente diminui a produção de cortisol, mas a gente aumenta a serotonina, o que também protege contra a depressão. Você relaxa, você fica mais feliz, né? Reforça as defesas do corpo. Diferente do que muitas pessoas pensam, pessoas que convivem com cão ou gato têm 50% menos de crise alérgica a poeira e ácaro. Então, as pessoas acham que os animais podem trazer alergia por conta dos pelos, aquela coisa toda, mas na verdade a pessoa cria uma resistência maior à poeira e ácaro, 50% mais de resistência do que uma pessoa que não tem animais. Reduz gripe e dor de cabeça. Bom, a gripe por conta da resistência, a dor de cabeça por conta do estresse. A gente tem muita dor de cabeça por estresse, então isso é reduzido quando a gente tem o contato e a gente brinca com animais. Previne doenças virais e bacterianas. Sim, porque quanto mais resistente nós temos menos contato, menos você reage a contato com vírus e bactérias. Então, os animais te ajudam a subir sua imunidade a ponto de diminuir e prevenir as doenças. Faz bem ao coração. Faz bem ao coração porque aumenta a serotonina, diminui cortisol e aí a gente tá numa situação sem estresse, feliz, que coração que não tá bom. Então,
previne, faz bem ao coração. Aliás, é muito indicado animais para pessoas infartadas. Existem muitos estudos em que animais são indicados para pessoas que tiveram um infarto. Para prevenção, olha só que coisa linda. Ajuda a manter a boa forma. Isso se você corre com seu cachorro, se você leva a passear todos os dias, na rua, se você faz caminhada, automaticamente você vai ter o desenvolvimento, ajudar no desenvolvimento da boa forma. Então, é lógico, não é se você tem um cachorro em casa, eu vou emagrecer. Não é assim. Você tem que exercitar com o cachorro. Tem que ter cachorro que é super ativo, que você leva no parque, você caminha, todo dia vai pra rua caminhar. Então, de certa forma, você tem um exercício físico associado ao cachorro. Bom, mediante esse monte de coisas, Cristiane, eu devo ter um cachorro? Eu acho que, se você pensar nos benefícios, são muito maiores do que os malefícios. Os malefícios são aqueles que eu já disse. Você gosta de ter animal? Você está preparado financeiramente para manter? Você tem uma estrutura adequada para receber? Ah, Cristiane, eu queria um Golden, mas meu apartamento tem 40 metros. Dá para ter um Golden? Tem gente que tem, só que tem que levar todo dia para creche, porque aquele cachorro precisa correr, aquele cachorro precisa de espaço. Então, ele dorme num apartamento de 40 metros, mas todo dia ele tá numa creche em que ele tem o espaço que ele precisa. Então, tudo isso tem que ser pensado. Cachorro adoece, gato adoece, traz custo. Passarinho adoece, peixe adoece. Então, assim, dá trabalho trocar água do peixe. Dá trabalho. Eu já tive porquinho da Índia, gente. Antes dos cachorros, eu tive um porquinho da Índia. Meu porquinho da Índia morava no reino. Porque ele tinha um cercado de 1,5 metro por 1 metro, era enorme. Eu comprava panos de soft, porque eu fui estudar sobre aquele animalzinho que a minha filha queria. Eu cheguei a levá-lo no veterinário, ele teve uma doença de pele, vocês não têm ideia. Então, assim, é um animal você fala, tão silvestre, né? E você levou no veterinário? Sim, procurei veterinário específico para aquele animal, levei, tratei, ele ficou bom, né? E durante o tempo em que ele esteve comigo, ele foi muito bem tratado. E aí essa é a parte importante, porque é isso que você ensina pro seu filho, né? O quanto ele tem que ser bem tratado, o quanto ele tem que tratar bem os outros. O processo da empatia, ele é muito importante quando a gente tem um animal, porque a criança ela tem que aprender a ser empática. Ela passa a entender que os animais têm sentimentos, assim como nós temos. Apesar de irracionais, eles sentem dor, eles ficam tristes, eles ficam felizes. E aí a criança vai aprender a lidar com esse animal empaticamente. E aí desenvolve a empatia, que é aquilo que a gente fala que é tão importante na educação de uma criança. Bom, é isso. Sobre os animais é isso que eu queria dizer para vocês. Mas eu queria dizer para vocês também, lembrar, na verdade, nós temos eu tenho um programa chamado Programa SOS Mães. O programa SOS Mães, ele compreende um trabalho direcionado a mães para educar melhor os filhos. Então, se você tem filhos que têm dificuldades de comportamento, se você tem filhos que você não sabe se você está fazendo de forma adequada, que você não está conseguindo ter alguns bons resultados, ou que tem algo que te incomode muito e você não consegue mudar, o programa serve para você. Por quê? Porque neste programa você faz parte de uma estrutura, agora com uma promoção Black Friday o ano todo, então eu te acompanho o ano inteiro e tiro todas as suas dúvidas sobre como você deve agir. Então, o que é o programa? Ah, existe um método, Cristiane? Não existe método, existem estratégias. O método é você quem cria, você é mãe dessa criança, você mais do que ninguém conhece o seu filho. Então, eu pego você, que é a mãe, conhece seu filho, e eu te apresento as melhores estratégias para mudar comportamento ou para direcionar a forma que você tem que lidar com seu filho. E aí você, com as minhas estratégias, você ganha um planner e a gente vai fazer junto um planejamento e você vai aplicar esse planejamento. Quando você aplica esse planejamento, você vai aprendendo a lidar com seu filho e você vai aprendendo a modificar os comportamentos e desta forma o seu resultado é muito melhor.
Então, você modifica qualquer tipo de comportamento. Ah, meu filho faz birra, ajuda. Meu filho só dorme no meu quarto, ajuda. Meu filho não come direito, ajuda. Meu filho é respondão, ajuda. Meu filho é agressivo, ajuda. Até porque, como que a gente começa esse programa? Eu começo fazendo uma avaliação comportamental dessa criança. E aí a gente pega e a gente tem um mapa comportamental dela para a gente entender o que é que tá pegando, e a gente tem uma avaliação comportamental da mãe para entender como essa mãe funciona. Então a gente sabe que tem mães que são mais rápidas, tem mães que são mais devagar, tem mães que a gente faz planilha, tem mães que a gente executa, e a gente vai entendendo isso a ponto de fazer com que você aplique tudo. Além de tudo isso, meu acompanhamento. A gente tem um grupo do Telegram aberto 24 horas para qualquer dúvida que você queira tirar, eu respondo. Além do grupo do Telegram, você vai ter aulas todo mês online, ao vivo comigo, em que eu vou trazer um instrumento novo, em que eu vou trazer técnica nova, em que eu vou trazer coisas do momento, coisas para para você se atualizar sobre o conhecimento de educar filhos. E é onde a gente revê os planejamentos, onde você revê seus planejamentos. E a gente começa com um encontro inicial de execução e montagem desses planejamentos. A gente executa o início do preenchimento do planner, que é um planner que você recebe para planejar a educação do seu filho. E aí, durante todo esse processo, a gente vai até o final mudar muita coisa na sua vida e na vida do seu filho. Bom, se você quiser pegar a promoção da Black Friday até dia 30 de novembro, você tem um cupom que é BFSOS 2022 e você consegue pagar 6 meses de acompanhamento e ganhar 12 meses de acompanhamento. Então, olha só, aproveite essa oportunidade, porque isso vai acabar agora dia 30, que é Black Friday. Então, vamos lá. Paga 6, ganha 12 meses. Fica 1 ano comigo. 1 ano você tá no grupo do Telegram. Por 1 ano você vai receber 12 encontros ao vivo online comigo. Cristiane, se eu não tiver tempo de assistir? Esses encontros são sábado de manhã. Se você não tiver tempo, fica gravado e você pode assistir depois. Tenho dúvida? Telegram tá lá para isso. E além de tudo isso, você tem um monte de bônus. Um dos bônus é receber todas as minhas lives gravadas para assistir aquela que você quiser, tá? Você vai ter todas as minhas lives, acesso às lives pelo mapa mental, tudo tá lá, vai estar tudo lá. Além disso, você tem outras aulas bônus, palestras que eu fiz, materiais, e-books da questão emocional do filho, e-book sobre técnica de economia de fichas. Você tem N coisas que vocês podem usar para facilitar a vida de vocês na hora de educar um filho. E o que a gente deseja? Eu, mais do que nunca, que vocês tenham filhos saudáveis e felizes e responsáveis. Então, a gente luta para que isso aconteça. Então, eu vou dizer para vocês, corre lá, link da bio, ó, bio onde tem minha fotinho, embaixo tem um link, clica, participa, aproveite a promoção Black Friday que eu tô esperando você, e a gente começa na primeira semana que você entrar, a gente já tem encontro marcado, tá bom? Ó, um grande beijo, espero que vocês tenham gostado, me contem aqui, ó, no comentário, vocês têm bicho de estimação? Me contem aqui no comentário, pretende comprar um bicho de estimação depois de ouvir tudo que eu disse? Então eu quero saber de você, tá bom? Um grande beijo e até a próxima quinta com mais uma live às 21 horas. Até!